Se histórias fortes mexem com você, inscreva-se agora no canal. Isso ajuda demais a criar mais capítulos como esse e faz você nunca perder as próximas revelações. Ela passou a vida inteira acreditando que era culpada por um crime terrível. Mas quando a prova finalmente apareceu, veio das mãos da pessoa que ela menos esperava confiar. E o que ela descobriu naquela noite mudou tudo o que ela pensava sobre a própria família. Ela cresceu, ouvindo sussurros pelas costas e encarando olhares que a atravessavam como lâminas afiadas. Desde criança, era tratada como a culpada por um crime que nem sequer entendia. A cada ano que passava, a história parecia ganhar novas versões, mas todas apontavam para ela como a responsável. Seus passos eram vigiados, suas atitudes criticadas e sua presença sempre recebida com desconfiança. Era como viver aprisionada em uma sentença sem julgamento, uma sombra injusta que a acompanhava aonde fosse. Mesmo sem saber exatamente o que havia acontecido, carregava o peso emocional como se fosse uma marca gravada na pele. Os adultos sempre mudavam de assunto quando ela chegava, e as crianças repetiam rumores que ouviam dos pais. Isso a fez crescer silenciosa, introspectiva e com uma dor que nunca soube explicar. Ela tentava ser forte, mas por dentro vivia quebrada. As noites eram longas demais e os dias pesados demais. Ainda assim, seguia acreditando que um dia descobriria a verdade. Com o tempo, aprendeu a conviver com o julgamento alheio, mas nunca conseguiu aceitar. Cada injustiça alimentava seu desejo por respostas reais. Ela sabia que não podia continuar vivendo em meio àquelas mentiras. Havia algo profundamente errado na versão que lhe contavam desde pequena. E a sensação de que tudo era uma grande manipulação fazia seu coração inquieto bater mais forte. A verdade parecia estar perto, mas sempre escapava por entre os dedos como areia fina. A única certeza que tinha era que sua família escondia algo. Havia silêncio demais entre eles. Olhares demais que se desviavam quando o assunto surgia, e isso só reforçava a ideia de que estavam protegendo alguém às suas custas. Cada detalhe obscurecido aumentava sua dor e também sua curiosidade. Não queria mais viver sem saber por que carregava uma culpa que não era sua. Precisava da verdade para finalmente respirar, mas a oportunidade nunca parecia chegar. Todos os dias eram iguais. A rotina marcada por trabalho pesado e olhares desconfiados não deixava espaço para mudanças. Até que numa tarde, tudo começou a tremer dentro dela. Estava no quintal tentando se distrair quando ouviu uma discussão intensa na sala. Era algo sobre o passado, sobre alguém que tinha voltado e sobre um segredo prestes a vir à tona. Seu coração acelerou, percebendo que finalmente algo estava quebrando o silêncio. A discussão ficou mais alta e uma frase escapou clara como um tiro. Um dos irmãos mencionou a palavra prova. Ela congelou. Prova do quê? De quem? Por que essa palavra nunca havia sido dita antes? Sem saber se deveria ou não ouvir mais, aproximou-se devagar, tentando juntar fragmentos das frases que voavam pelo ar. A sensação era de que a vida inteira estava prestes a virar de cabeça para baixo. O destino parecia finalmente querer mostrar algo que estava escondido havia anos. De repente, a porta se abriu e ela quase caiu para trás, ao ser surpreendida pelo irmão mais velho, com o rosto tenso. Ele parou diante dela com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Disse que precisava conversar, mas não ali. Que havia algo importante que ela precisava saber, e que aquilo mudaria tudo. As palavras cortaram o ar e fizeram suas pernas tremerem. Era a primeira vez que alguém da família falava com tanta urgência e sinceridade. Ela seguiu o irmão até o celeiro sem questionar. O medo e a expectativa se misturavam dentro do peito como ondas violentas. Lá dentro, ele fechou a porta rapidamente e ficou em silêncio por longos segundos. Parecia lutar consigo mesmo.
até que finalmente respirou fundo e disse que havia chegado a hora dela descobrir a verdade, por trás daquela acusação que arruinou sua vida. As palavras ricochetearam dentro dela, arregalando seus olhos. Enfim, ele tirou algo do bolso. Era um objeto pequeno, envolto em um pano antigo. Ele segurava com tanto cuidado que parecia algo valioso demais para ser tocado. Quando estendeu a mão, ela sentiu o coração falhar por um instante. O irmão disse que aquele objeto continha a prova que ela esperou por toda a vida e que ele não podia mais esconder aquilo depois do que havia acontecido recentemente. A respiração dela ficou curta enquanto suas mãos tremiam. O capítulo terminou no instante em que ela estendeu a mão para pegar o objeto misterioso. O pano deslizava devagar, revelando algo que reluzia sob a luz fraca do celeiro. Era a primeira vez em muitos anos que ela sentia esperança. A verdade finalmente estava ao alcance dos dedos, e naquele momento ela compreendeu que nada seria igual depois daquele simples movimento. A vida inteira estava prestes a cortar as correntes que a aprisionaram desde a infância. Quando a luz fraca do celeiro tocou o objeto em suas mãos, ela sentiu o coração acelerar, como se estivesse prestes a descobrir algo que sempre esteve escondido bem diante de seus olhos. O pano se abriu devagar, revelando um medalhão antigo, coberto de poeira e marcas do tempo. Era bonito, mas carregava uma energia estranha, como se tivesse testemunhado mais dor do que alegria. Ela passou o dedo sobre a superfície fria, sentindo um arrepio que subiu pela espinha. Aquele medalhão não era comum, ele escondia algo. Antes que pudesse perguntar, o irmão pediu que ela olhasse dentro dele. Com cuidado, abriu o fecho enferrujado e encontrou uma foto minúscula presa no interior. Era uma imagem antiga mostrando duas pessoas que ela reconheceu imediatamente. Sua mãe e um homem que não era seu pai. O choque fez seu corpo congelar. A mãe parecia jovem, com um sorriso triste, enquanto o homem a abraçava de maneira protetora. A imagem contradizia tudo que ela ouviu a vida inteira. Não era apenas um objeto. Era uma prova de algo proibido. Ela encarou o irmão em busca de respostas, mas ele desviou o olhar, como se ainda lutasse contra o peso da verdade. Ele disse que encontrou o medalhão anos atrás, mas nunca teve coragem de entregar. Tinha medo de destruir o que restava da família. Disse que o pai escondeu a foto depois de acusá-la injustamente para desviar toda a culpa de si mesmo. As palavras caíram sobre ela como pedras. Sentiu o ar sumir. Tudo fazia sentido de uma forma cruel e devastadora. O irmão explicou que aquele homem da foto era alguém que havia tentado proteger sua mãe em um período difícil. Disse que ele sabia de um segredo que envolvia o pai dela e tentou alertá-la. Mas quando o pai descobriu a proximidade entre eles, criou uma história falsa para afastar qualquer suspeita sobre seus próprios erros, e o alvo dessa mentira foi ela. A ligação entre todos os acontecimentos finalmente começava a se encaixar, e a verdade era muito maior do que imaginava. Ela sentiu as pernas fraquejarem, enquanto tentava processar cada detalhe. Cresceu, sendo acusada de algo horrível, enquanto a real culpa estava enterrada em segredos familiares. Olhou novamente para a foto dentro do medalhão e sentiu um aperto no peito. Não conseguia imaginar a dor da mãe ao carregar aquilo sozinha. E muito menos a crueldade de quem preferiu destruir a própria filha para encobrir seus pecados. A injustiça era tão grande que parecia uma ferida aberta dentro dela. O irmão respirou fundo e disse que aquela foto era apenas o começo. Havia uma carta escondida dentro do medalhão, mas ele nunca teve coragem de abri-la. Disse que essa carta continha a verdade final sobre o crime que a acusaram desde criança, e afirmou que se ela quisesse realmente descobrir tudo, teria que ler com o coração preparado. A voz dele tremia, como se estivesse entregando uma bomba prestes a explodir. A tensão na sala aumentava a cada segundo.
Ela puxou cuidadosamente o papel dobrado que estava escondido atrás da foto. Era pequeno, frágil e parecia ter sido guardado ali por alguém que precisava desesperadamente que a verdade chegasse até ela um dia. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia desdobrar o papel. Gabriel, que havia seguido até a porta, discretamente entrou e colocou a mão no ombro dela, oferecendo apoio silencioso. O toque trouxe um pouco de força, mas o medo ainda pulsava forte em seu peito. Ela abriu a carta devagar, sentindo cada parte do papel velho estalar entre seus dedos. As palavras começaram a se revelar como cicatrizes escritas. O início falava sobre arrependimento e culpa, sobre alguém que viu tudo e não conseguiu impedir. A voz embargou ao ler as primeiras linhas e os olhos se encheram de lágrimas. Ela finalmente estava diante da verdade que esperou a vida inteira, e ao mesmo tempo temia que aquilo destruísse tudo que restava de sua família. O irmão pediu que ela respirasse antes de continuar, mas ela não conseguiu. A necessidade de saber era maior do que qualquer medo. O texto falava sobre uma noite específica, uma noite que mudou tudo. Falava sobre o pai dela, falava sobre uma decisão terrível, e falava sobre como ela acabou se tornando o bode expiatório de uma tragédia que não causou. Cada linha era um golpe direto no peito. Uma revelação que ardia e libertava ao mesmo tempo. O capítulo terminou no instante em que ela chegou na frase final da carta. Uma frase curta, porém devastadora. Uma frase que deixava claro que o verdadeiro culpado pelo crime nunca havia sido ela. E que a pessoa que escondeu isso a vida inteira estava prestes a enfrentar as consequências. Ela abaixou a carta, sentindo o coração disparar. A verdade estava completa, e agora não havia mais como voltar. A carta ainda tremia entre os dedos dela, quando o silêncio tomou conta do celeiro, como se o ar tivesse parado de circular. Ela relia mentalmente a frase final, que parecia ecoar sem descanso. As palavras eram simples, porém carregavam um peso capaz de transformar tudo o que acreditava sobre seu passado. O irmão a observava com o rosto pálido, como se temesse a reação dela, e ao mesmo tempo soubesse que aquilo era inevitável. Gabriel permanecia ao lado, tentando oferecer estabilidade diante do caos que se formava. O mundo dela parecia ter inclinado violentamente. Ela respirou fundo na tentativa de organizar os pensamentos, mas era como tentar segurar água entre os dedos. Nada fazia sentido, e tudo fazia ao mesmo tempo. A carta confirmava que alguém havia visto a verdade sobre o crime que a assombrava desde criança. A mesma verdade que seu pai escondeu, manipulando cada detalhe da história para que ela fosse a culpada aos olhos da cidade. A sensação de ser traída por quem deveria protegê-la a corroía. O chão parecia desaparecer sob seus pés. O irmão tomou coragem para explicar o que sabia. Contou que ouviu discussões na época do crime e que seu pai parecia mais desesperado do que realmente furioso. Disse que ele falava sobre consequências que arruinariam toda a família e que precisava encontrar alguém para assumir a culpa antes que fosse tarde demais. Ela sentiu o estômago embrulhar ao imaginar o próprio pai arquitetando sua ruína com tamanha frieza. O coração apertou de um jeito que doeu respirar. Gabriel se aproximou mais e sugeriu que eles saíssem dali antes que alguém percebesse a movimentação. Disse que agora que a verdade havia surgido, finalmente tinham algo concreto para levar às autoridades, mas ela sabia que não era tão simples. A cidade inteira carregava o preconceito e as acusações há anos. Mesmo com a prova em mãos, ainda precisariam enfrentar pessoas que preferiam a mentira porque ela era mais conveniente. O medo de reviver tudo aquilo queimava dentro dela. Enquanto caminhavam para fora, ela olhava para o medalhão nas mãos como se fosse uma chave para um mundo que nunca imaginou existir. Cada detalhe dele parecia ganhar significado novo. A foto revelava uma história secreta que sua mãe tentou proteger até o fim.
A carta trazia a verdade que alguém arriscou a vida para deixar registrada, e aquilo era apenas o começo. A sensação de estar prestes a confrontar todos os fantasmas do passado crescia dentro dela como uma chama descontrolada. O vento frio bateu no rosto dela quando saíram do celeiro. A noite estava silenciosa demais, como se a escuridão também soubesse que algo importante acabara de acontecer. Ela apertou o medalhão contra o peito, buscando um pouco de força naquilo que antes considerava apenas mais uma relíquia da família. O irmão caminhava ao lado em silêncio. Gabriel seguia atento a cada passo, observando a estrada como se esperasse que alguém surgisse a qualquer momento. A tensão era quase palpável. No meio do caminho, Gabriel parou e olhou diretamente nos olhos dela. Disse que acreditava em sua inocência desde o início, mesmo quando todos apontavam o dedo. Contou que sempre teve a sensação de que a história não fechava e que havia algo escondido nas sombras da família. Suas palavras vieram como um abraço invisível, devolvendo um pouco da coragem que ela sentia escorrer para fora de si. Pela primeira vez, desde que leu a carta, conseguiu inspirar sem sentir dor. Mas o conforto durou pouco. O irmão revelou que não era o único que sabia da existência do medalhão. Disse que alguém mais o viu pegá-lo anos atrás e que essa pessoa provavelmente avisou o pai. Isso significava que ele poderia ter descoberto que o segredo estava para emergir. E se o pai percebesse que a carta finalmente chegou às mãos dela, poderia fazer qualquer coisa para impedir que a verdade viesse à tona. O clima ficou ainda mais tenso. O medo percorreu o corpo dela, como um choque gelado. Gabriel imediatamente sugeriu que eles fossem direto para a casa dele, onde poderiam se abrigar e discutir o que fazer em segurança. O irmão concordou, mas afirmou que precisariam agir rápido, antes que o pai percebesse a ausência do medalhão. A urgência crescia, como se um relógio invisível estivesse prestes a estourar. Ela sentia o coração batendo forte contra o peito e a adrenalina começando a substituir o choque inicial. A verdade estava viva e não havia mais como escondê-la. Enquanto caminhavam apressados, ela olhou novamente para a carta dobrada entre os dedos. A última frase continuava ardendo em sua mente, anunciando mudanças que ela não poderia evitar. Sabia que os próximos passos definiriam não apenas o futuro dela, mas a memória de sua mãe e de todos que foram silenciados por aquela mentira cruel. A noite parecia observar silenciosamente enquanto ela dava o primeiro passo rumo ao confronto final, e nada mais seria como antes. Assim que chegaram à casa de Gabriel, ela sentiu o peso do medo apertar seu peito com ainda mais força. A porta foi trancada rapidamente e ele fechou as cortinas como se esperasse que alguém estivesse espreitando do lado de fora. O silêncio dentro da casa era tão intenso que dava para ouvir o próprio coração batendo. Ela segurava o medalhão como se aquilo fosse sua única arma. Cada segundo parecia anunciar que algo maior estava prestes a acontecer, nada mais parecia seguro. Gabriel pediu que ela se sentasse, enquanto ele e o irmão conferiam todas as janelas. Ambos pareciam tensos demais. O irmão afirmou que conhecia o temperamento do pai e que se ele realmente desconfiou do desaparecimento do medalhão, seria capaz de fazer qualquer coisa. Ela engoliu seco, sentindo a velha dor no peito, associada ao medo que carregava desde a infância. O passado estava vindo atrás dela e não havia mais como fugir. Tudo se tornava mais sério do que imaginava. Depois de garantir que a casa estava segura, Gabriel colocou água para ferver enquanto tentava manter a voz firme. Disse que precisavam pensar como estrategistas e não como vítimas. Que agora tinham a verdade, e isso mudava completamente o jogo. Ela ouviu as palavras, mas a sensação de perigo parecia maior que qualquer esperança. Era impossível ignorar o fato de que seu próprio pai poderia tentar silenciar aquela verdade novamente. O medo pulsava forte em seu sangue. O irmão se sentou ao lado dela e pediu desculpas por não ter entregue o medalhão antes.
Contou que era jovem demais e que foi manipulado pelo pai a acreditar na versão falsa da história. Disse que sempre viu o sofrimento dela, mas não teve coragem de enfrentar a família. As palavras dele a cortaram profundamente. Ela não sabia se ficava aliviada pela honestidade ou machucada por ter carregado tudo sozinha durante tantos anos. A dor da injustiça continuava presente como fogo lento. Gabriel interrompeu trazendo 3 copos de chá. A bebida quente parecia ajudar um pouco a aliviar a tremedeira nas mãos dela. Ele sugeriu que analisassem a carta com calma para entender tudo o que estava implícito. O irmão concordou, dizendo que algumas frases pareciam escritas às pressas, como se a pessoa soubesse que não teria muito tempo. Isso deixava claro que o conteúdo poderia ser ainda mais explosivo do que imaginavam. A responsabilidade pesava sobre todos ali. Ela abriu a carta novamente e começou a reler alguns trechos, tentando encontrar algo que passou despercebido. As palavras pareciam mais sombrias, agora que sabia que o pai podia tentar impedi-la de revelar a verdade. Cada detalhe parecia ganhar significado novo. A mão que escreveu aquilo parecia estar desesperada para alertar alguém. Era como se o papel ainda carregasse o eco de um pedido de socorro. O ambiente inteiro ficou mais denso e carregado. De repente, Gabriel parou e pediu para ela voltar alguns trechos. Ele percebeu algo estranho. Algumas palavras estavam escritas com intensidade diferente, como se quisessem destacar uma mensagem oculta. O irmão se aproximou e começou a ler em voz baixa. Ao juntar as palavras marcadas, formava-se uma frase escondida dentro da carta. Uma frase que mudava completamente o entendimento do crime. Uma revelação tão chocante que ela precisou respirar fundo para não desmoronar ali mesmo. A mensagem secreta afirmava que o verdadeiro culpado não era apenas uma pessoa. Era um acordo entre duas, alguém de dentro da família e alguém que ela jamais imaginaria. A dor atravessou o peito como uma lâmina afiada. Tudo estava muito além do que imaginava. Não era apenas uma injustiça, era uma conspiração inteira, construída para silenciar a verdade. E agora ela tinha provas de que aquela noite foi planejada por mais de um coração cruel. O irmão ficou pálido ao reconhecer o segundo nome escondido na mensagem. Ele disse que aquilo explicaria o comportamento estranho de uma pessoa que sempre esteve ao lado do pai. Essa revelação trouxe uma nova onda de medo, porque significava que não estavam lutando contra um inimigo isolado. Era algo maior, perigoso e profundamente conectado à história da cidade. O medo cresceu dentro dela como um monstro respirando em sua nuca. Gabriel segurou a mão dela e disse que agora, mais do que nunca, precisariam agir com inteligência. Disse que tinham uma vantagem que antes não existia. A verdade estava nas mãos deles, e isso poderia libertá-la de uma vez por todas, mas também os colocava em perigo. O futuro começava a se dividir em 2 caminhos: revelar tudo e enfrentar as consequências, ou recuar e permitir que a injustiça continuasse. E ela sabia que não conseguiria viver mais um dia sem lutar. Ela respirou fundo, tentando absorver a revelação que ainda ecoava pela casa. O calor do chá já havia desaparecido de suas mãos, substituído por um frio que parecia vir de dentro dela mesma. Gabriel observava cada reação dela com preocupação silenciosa, enquanto o irmão caminhava de um lado para o outro, completamente inquieto. A sensação de que estavam em terreno perigoso se tornava cada vez mais real. A verdade tinha nome e rosto, e agora também tinha aliados sombrios. O irmão resolveu falar primeiro, tentando organizar o turbilhão de informações. Disse que reconheceu o nome do segundo envolvido na carta imediatamente. Era alguém que sempre frequentou a casa deles, alguém que parecia amigo da família e que nunca levantou suspeitas. Essa dualidade fazia o estômago dela revirar,
Como alguém tão próximo conseguiu esconder tanta crueldade atrás de gestos falsos e palavras ensaiadas? A máscara perfeita finalmente caía, revelando uma verdade repugnante. Ela sentiu a necessidade de saber tudo, então pediu que o irmão contasse tudo o que lembrava sobre aquela época. Ele fechou os olhos, tentando puxar memórias apagadas pelo tempo. Disse que lembrava de conversas sussurradas entre o pai e esse homem em noites específicas. Lembrava também de como ambos sumiam por horas e voltavam com semblantes tensos. Nada disso fazia sentido na época, mas agora tudo se conectava de forma assustadora. Era como reconstruir um quebra-cabeças de terror. Gabriel sugeriu que eles analisassem não apenas a carta, mas também tudo que ainda poderia estar escondido no medalhão. Ela abriu novamente a peça brilhante e passou os dedos pelas bordas, tentando sentir qualquer sinal de compartimento secreto. O toque revelou uma pequena irregularidade que antes havia passado despercebida. O irmão correu para pegar uma faca fina para ajudar a levantar a tampa escondida. O coração dela acelerou, como se soubesse que algo importante estava prestes a surgir. Com cuidado, Gabriel conseguiu abrir o compartimento oculto, revelando uma tira de papel ainda mais antiga e desgastada. A escrita era difícil de ler, quase apagada pelo tempo, mas carregava um peso ainda maior do que a carta. Era um aviso urgente, escrito pela própria mãe. As palavras tremidas deixavam claro que ela sabia da conspiração e tentou proteger a filha até o último segundo. A dor disso rasgou algo dentro do peito dela, como uma ferida antiga sendo reaberta. A mensagem revelava que o pai não apenas sabia da inocência da filha, mas participou ativamente da armação contra ela para salvar a própria reputação e proteger alguém que devia um favor antigo. A mãe descobriu tudo e tentou fugir com a criança, mas foi impedida. A culpa que ela carregou durante anos não era sua. Era uma mentira cruel, construída para manter a verdade enterrada. Ler isso era reviver todo o abandono e a dor com intensidade ainda maior. O irmão caiu sentado no sofá completamente devastado. Ele repetia que não fazia ideia da profundidade da mentira. A voz dele estava embargada como se carregasse a mesma culpa que vinha o perseguindo, desde o início. Gabriel se aproximou dela com cuidado e tocou seu ombro, dizendo que aquela verdade agora era uma arma. Uma arma que poderia libertá-la e destruir aqueles que a destruíram, mas também seria o estopim de algo perigoso. Era o começo de uma guerra silenciosa. Ela levantou lentamente, segurando o medalhão firme nas mãos. A sensação de fragilidade começou a se transformar em algo diferente. Não era força ainda, mas era um início. A verdade trazia dor, mas também trazia poder. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia enfrentar os fantasmas que a acusaram durante tantos anos. A coragem crescia dentro dela como uma chama tímida, ainda fraca, mas impossível de apagar. A justiça finalmente tinha um caminho. Gabriel sugeriu que antes de tomar qualquer decisão, eles precisavam encontrar mais provas. Disse que se 2 pessoas participaram do crime, era provável que existissem outros registros escondidos. Talvez cartas, conversas, objetos ou lugares que guardassem marcas do que aconteceu naquela noite. O irmão concordou e afirmou que sabia de um antigo depósito que o pai usava para guardar coisas importantes. A menção desse lugar trouxe um arrepio imediato. Algo perigoso os esperava ali. Ela respirou fundo e concordou em ir até o depósito na manhã seguinte. Sabia que seria arriscado demais ir à noite, mas o simples pensamento de voltar para casa a deixava inquieta. Tudo o que acreditou sobre sua vida estava desmoronando e renascendo ao mesmo tempo. Gabriel apertou a mão dela em sinal de apoio e prometeu que não deixaria ela enfrentar nada sozinha. Era o início de uma caçada pela verdade, e ela finalmente estava pronta para seguir adiante sem medo. A madrugada chegou pesada e silenciosa,
como se a escuridão estivesse observando cada movimento dentro da casa. Ela tentou dormir por alguns minutos, mas a mente não parava de repetir as frases da carta e a descoberta do compartimento secreto. O peso da verdade parecia maior quando o mundo lá fora estava quieto. Gabriel ficou no sofá para garantir que ela não ficaria sozinha, e o irmão dormiu no chão, encostado na parede, ainda abalado com tudo. Era uma noite que ninguém esqueceria. Quando o sol finalmente surgiu, trazendo uma luz fraca pela janela, ela sentiu uma mistura estranha de alívio e ansiedade. O novo dia significava ação. Significava enfrentar o passado cara a cara. Ela se levantou devagar, segurando o medalhão como se fosse um escudo. Gabriel a observou com um olhar firme de apoio silencioso, enquanto o irmão se preparava tentando esconder o nervosismo. O depósito do pai esperava por eles e não havia mais volta à verdade, chamava. Antes de sair, Gabriel reforçou que precisavam agir com cuidado. Disse que se o pai ou o cúmplice descobrissem que eles estavam investigando, poderiam reagir com violência. Ela engoliu seco, sabendo que essa possibilidade era real. Durante toda a vida, aprendeu que algumas pessoas fariam qualquer coisa para proteger seus segredos. O medo estava ali, mas também estava a coragem que nascia daquele misto de dor e redenção. Era hora de encarar as sombras. O caminho até o depósito ficava afastado da cidade, em uma estrada de terra cercada por árvores antigas. Enquanto caminhavam, ela sentia cada passo pesar como se estivesse sendo levada ao coração da mentira que destruiu sua vida. O irmão andava à frente mostrando o caminho, e Gabriel seguia ao lado atento a qualquer movimento suspeito. O silêncio da floresta parecia mais profundo do que o normal, como se guardasse segredos tão antigos quanto a própria história dela. Quando finalmente avistaram o pequeno galpão de madeira, ela sentiu um arrepio forte percorrer seu corpo. O lugar parecia abandonado por fora, mas o irmão disse que o pai sempre guardou coisas importantes ali. A porta estava trancada com uma corrente antiga, porém frágil. Gabriel encontrou uma ferramenta no chão e conseguiu romper o cadeado sem fazer muito barulho. A porta rangeu lenta, como se fosse abrir um portal para lembranças enterradas há anos. O interior do depósito era escuro e cheirava a poeira e mofo. Havia caixas empilhadas, trilhos de ratos e objetos velhos espalhados em cantos esquecidos. O irmão acendeu uma lanterna, revelando sombras que dançavam nas paredes com cada movimento da luz. Ela sentiu o coração acelerar ao imaginar tudo o que poderia estar escondido ali dentro. O medo se misturava com esperança, criando uma sensação quase impossível de suportar. Algo importante estava por perto. Gabriel sugeriu que começassem pelas caixas mais antigas. Depois de alguns minutos revirando papéis, eles encontraram um caderno com a capa rasgada, onde estavam escritas datas e nomes em letra apressada. O irmão reconheceu imediatamente a letra do pai. Ela se aproximou devagar, sentindo o sangue pulsar nos ouvidos. Abrir aquele caderno era como mexer em feridas abertas. O peso da história estava prestes a se revelar página por página. Era mais do que apenas um objeto. Era uma prova viva. Ao folhear o caderno, encontraram anotações detalhando encontros secretos entre o pai e o cúmplice. Havia informações sobre lugares que frequentavam datas coincidentes com o crime e até menções indiretas à mãe como alguém que sabia demais. Ler isso fez o corpo dela estremecer. Era a confirmação definitiva de que tudo foi planejado. A injustiça não foi um acidente. Foi um ato calculado por duas pessoas que se protegiam mutuamente a qualquer custo. Gabriel segurou seu braço quando percebeu que ela estava ficando pálida demais. Disse que não precisava ler aquilo sozinha. Ela respirou fundo, tentando absorver cada palavra, mesmo que doesse profundamente. Saber a verdade era como remover uma venda que usou por anos. Era doloroso, porém libertador.
e ao mesmo tempo trazia uma fúria silenciosa que queimava dentro dela como fogo crescente. Aquilo não poderia mais ficar escondido. Precisava ser exposto. Antes de saírem, Gabriel encontrou uma caixa menor trancada com um fecho simples. Dentro havia uma pequena fita de áudio antiga, identificada apenas por uma data. O irmão reconheceu imediatamente, disse que era a noite do crime. Ela sentiu o ar desaparecer por alguns segundos. Aquela fita podia conter a prova final, a peça que faltava no quebra-cabeças. A verdade prendida dentro de uma gravação esquecida e agora estava nas mãos dela, prestes a mudar tudo para sempre. A fita antiga parecia pesar mais do que um objeto normal. Era como se carregasse dentro dela cada segundo do terror daquela noite. Ela segurou a pequena caixa com cuidado, sentindo a textura áspera do plástico envelhecido e tentando imaginar o que poderia estar registrado ali. Gabriel olhava para a fita como se estivesse diante de algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. O irmão respirava rápido, quase em pânico. O passado estava prestes a ganhar voz. Uma voz que talvez mudasse tudo. Eles decidiram que era arriscado demais ouvir ali no depósito, então caminharam rapidamente de volta pela estrada de terra. Cada passo parecia carregado de tensão. O silêncio da floresta se tornou ainda mais incômodo, como se a natureza pressentisse o que estava por vir. Ela mantinha a fita junto ao peito, com as mãos trêmulas, enquanto Gabriel observava ao redor, buscando qualquer sinal de movimento. O irmão seguia logo atrás, olhando para trás, repetidamente, como se temesse estar sendo seguido. Quando finalmente chegaram à casa de Gabriel, todos entraram depressa. Ele trancou a porta 2 vezes e fechou as cortinas novamente, criando um ambiente seguro o suficiente para enfrentar o que estava por vir. A sala parecia pequena demais para o peso da verdade. Ela colocou a fita sobre a mesa e, por um longo momento, ninguém disse nada. Era como se estivessem prestes a despertar um fantasma adormecido há anos, um fantasma que conhecia cada detalhe da injustiça que ela sofreu. Gabriel buscou um aparelho antigo que ainda funcionava para tocar fitas. O simples som do botão sendo apertado fez o coração dela disparar. A fita começou a girar lentamente, emitindo um ruído de estática que arrepiou a pele dela. O irmão segurou a mão dela como se soubesse que nada naquele áudio seria fácil de ouvir. Ela inspirou fundo, tentando se preparar para o que estava prestes a acontecer, mesmo sabendo que nada realmente poderia prepará-la ao passado, estava prestes a falar. De repente, a gravação ganhou clareza, revelando 2 vozes masculinas conversando às pressas. Ela reconheceu imediatamente a voz do pai. A forma como ele falava era carregada de nervosismo e raiva. A segunda voz era a do cúmplice. Eles discutiam sobre algo que haviam feito e sobre a necessidade de manter a história controlada. Cada palavra era uma prova viva da armação. Uma confissão escondida dentro de um depósito esquecido. A verdade finalmente tinha forma. O momento que mais a atingiu foi quando ouviu o pai citar seu nome. A voz dele era fria e calculada, ao dizer que ela seria a solução perfeita. Disse que se alguém tivesse que pagar, seria ela, porque era jovem demais para entender e não teria como se defender. O cúmplice concordou rindo de maneira cruel. Ouvir aquilo fez o coração dela despedaçar de um jeito que jamais sentiu antes. Era a prova final de que nunca houve dúvida. Apenas covardia. Ela cobriu a boca com a mão, tentando conter o choro, que veio forte. Gabriel pausou a fita imediatamente e colocou o braço ao redor dela, enquanto o irmão começou a chorar baixinho, pedindo perdão repetidas vezes. A dor era profunda demais para caber em palavras. Era como reviver cada injustiça, cada humilhação, cada olhar de acusação que recebeu ao longo da vida. Tudo fazia sentido agora. E ao mesmo tempo nada fazia. A ferida aberta sangrava mais uma vez.
Depois de alguns minutos, ela pediu para continuar ouvindo. A gravação revelou mais detalhes do crime e a forma exata como a mãe tentou protegê-la. Também mostrava os momentos finais, antes de tudo ser encoberto. Era cruel demais para ser imaginado. Era a verdade nua e crua da pior forma possível. Cada frase se tornava uma faca que cortava profundo, mas ao mesmo tempo cada linha fortalecia dentro dela uma chama que não existia antes, a chama da justiça. Quando a fita finalmente acabou, a sala permaneceu em silêncio absoluto. Era como se o ar estivesse pesado demais para se mover. Gabriel então disse que com a fita, o caderno e o medalhão, eles tinham provas suficientes para ir à polícia. O irmão concordou, mas avisou que isso significaria uma guerra aberta contra dois homens perigosos que fariam de tudo para manter o segredo enterrado. A decisão era dela. O destino caminhava para um ponto sem retorno. Ela enxugou as lágrimas lentamente e olhou para os dois homens que estavam ao seu lado. Pela primeira vez, não sentia apenas dor. Sentia uma força nova nascendo dentro de si. Sabia que enfrentar o pai e o cúmplice seria arriscado, talvez até perigoso demais. Mas sabia também que não poderia permitir que aquela mentira continuasse destruindo sua vida. A justiça precisava finalmente acontecer e ela estava pronta para dar o próximo passo. O dia seguinte amanheceu com um peso diferente, como se a própria cidade pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Ela acordou com os olhos ainda inchados, mas a mente muito mais firme do que na noite anterior. A fita havia revelado mais do que provas. Revelou a verdadeira face de quem a destruiu por tantos anos. Gabriel preparava o café em silêncio, enquanto o irmão olhava fixamente para a mesa, como se carregasse culpa por tudo. O ar parecia denso e carregado. Ela olhou para o medalhão sobre a mesa e sentiu uma mistura de dor e coragem. Aquela peça que antes parecia apenas um objeto velho, agora era a chave para reescrever o passado. A carta revelava a verdade, o caderno mostrava os encontros secretos. E a fita era a confissão viva, tudo estava nas mãos dela. Era tudo que sonhou durante anos, e ao mesmo tempo tudo que temia. A justiça estava ali, ao alcance dos dedos, mas também estava o perigo. Gabriel percebeu a expressão dela e sentou ao seu lado. Disse que estava com ela em qualquer decisão até o fim. Sua voz era firme e calma, transmitindo uma confiança que ajudava a afastar um pouco do medo. Ele disse que a verdade só tem valor quando é revelada, e que esconder aquilo seria permitir que os culpados vivessem livres mais uma vez. O irmão concordou mesmo, parecendo apavorado com o que viria. Não havia mais espaço para fuga. Era hora de agir. Depois de longos minutos de silêncio, ela finalmente se levantou, dizendo que precisava encarar o que estava por vir. Decidiu que iria até a polícia levar todas as provas, mas antes precisava enfrentar o pai frente a frente. A dor exigia isso. O coração pedia isso. Ela não conseguiria entregar a verdade sem olhar nos olhos dele e ver a reação que negou a si mesma durante tantos anos. Era um acerto de contas emocional e moral, e a hora havia chegado. Gabriel tentou convencê-la a não ir sozinha, mas ela foi firme. Disse que precisava dessa coragem por si mesma. O irmão insistiu em acompanhar, temendo que o pai pudesse reagir de maneira violenta. No fim, os dois decidiram ir com ela, mas respeitaram que naquele confronto ela falaria primeiro. O caminho até a casa da família parecia mais longo do que o normal. Cada passo trazia à tona lembranças da infância, da dor, da injustiça. Era como atravessar um corredor de sombras. A casa estava silenciosa quando chegaram. As janelas fechadas criavam uma atmosfera pesada, dando a impressão de que o pai já sabia que algo estava prestes a acontecer. Ela respirou fundo antes de entrar. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelos próprios ouvidos. A mão tremeu levemente ao tocar a maçaneta, mas sua determinação era maior.
A porta se abriu devagar, revelando o homem que destruiu sua vida, sentado calmamente, como se nada estivesse errado. O pai ergueu os olhos para ela com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Ele tentou manter a postura de autoridade, perguntando o que ela queria ali. Depois de tanto tempo, ela sentiu a garganta secar, mas não recuou. Colocou o medalhão, a carta e o caderno sobre a mesa com firmeza, observando a reação dele mudar instantaneamente. Ele empalideceu. Seus olhos tremularam. Não havia mais máscaras para vestir. A verdade o atingiu como um golpe certeiro. Ela falou com a voz trêmula, porém firme, dizendo que sabia de tudo. Que sabia do crime da mentira e da armação. Que sabia da fita que registrava cada detalhe da crueldade dele. O pai tentou negar, tentando se levantar para recuperar o controle da situação. Mas Gabriel bloqueou o caminho com uma postura firme. O irmão encarou o pai com olhos marejados, como se finalmente enxergasse o verdadeiro monstro que sempre esteve ali. O passado se desfazia bem diante deles. Quando ela mencionou o cúmplice, o pai reagiu com desespero. A máscara caiu por completo. Ele começou a dizer que não teve escolha, que estava protegendo a família, que tudo foi um erro levado longe demais. Mas as palavras soaram vazias. O desespero revelava que ele sabia que tinha perdido. Pela primeira vez ele parecia pequeno diante dela, pequeno diante da verdade, pequeno diante da força que ela nunca imaginou ter. O poder havia mudado de mãos. Ela respirou fundo e disse que não estava ali para ouvi-lo justificar o imperdoável. Disse que estava ali para que ele soubesse que a verdade finalmente veio à tona e que ela estava indo à polícia naquele mesmo dia. Os olhos do pai arregalaram, como se finalmente entendesse que aquele era o fim. Ela se virou, sem olhar para trás, sentindo a liberdade tocar sua alma pela primeira vez em anos. O caminho pela justiça estava aberto e nada mais poderia detê-la. A porta bateu atrás dela com um som seco que ecoou por todo o corredor, como se marcasse o fim de uma era sombria de sua vida. O ar lá fora parecia mais leve, mas seu peito ainda carregava um misto de adrenalina e dor. Gabriel e o irmão caminharam alguns passos atrás dela em silêncio, oferecendo apoio apenas com a presença. A casa do pai ficava para trás, como um símbolo de tudo que tentou destruí-la. E pela primeira vez, ela sentiu que não era mais prisioneira daquele passado. Enquanto desciam a pequena colina que levava à estrada, ela ainda conseguia ouvir a voz trêmula do pai, tentando negar o inevitável. Mas aquilo já não a controlava. Agora o peso que ela carregava há tantos anos começava a perder força. A verdade estava nas mãos dela, e isso a tornava mais forte do que jamais imaginou. O vento frio da manhã tocava seu rosto como se limpasse cada vestígio de sofrimento acumulado. Era um novo começo sendo anunciado. Gabriel caminhou ao lado dela e perguntou se estava pronta para ir à polícia. Ela hesitou por um breve instante. Apesar da coragem que sentia, era impossível negar o medo do que poderia acontecer quando revelasse a verdade. Não apenas para ela, mas para toda a cidade que acreditou na mentira por tanto tempo. Era como soltar uma bomba no centro da comunidade. Mas Gabriel segurou sua mão com firmeza e lembrou que justiça só se concretiza quando temos coragem de enfrentar as consequências. O irmão observava tudo com olhos vermelhos e expressão profundamente arrependida. Quando ela olhou para ele, viu um homem quebrado pela culpa, mas também determinado a reparar tudo que deixou acontecer. Ele prometeu que testemunharia ao lado dela e que contaria tudo o que sabia, inclusive as conversas que ouviu quando era mais novo. Ela percebeu que mesmo em meio ao caos, algo importante estava nascendo ali, uma chance de reconstruir laços que achou perdidos para sempre. Eles caminharam juntos pela estrada enquanto a cidade surgia ao longe. As ruas tranquilas escondiam lembranças difíceis.
Cada esquina trazia memórias de olhares acusadores, atitudes cruéis e palavras que marcaram sua vida. Mas agora, ao caminhar rumo à verdade, ela sentia algo diferente. Era como se cada passo apagasse um pedaço da injustiça. A dor não desaparecia, mas deixava espaço para um sentimento que ela nunca acreditou que sentiria: liberdade. Ao chegar na entrada da cidade, ela viu algumas pessoas observando com curiosidade. A notícia de que ela havia voltado parecia ter se espalhado rápido. Olhares de espanto e até desconfiança surgiram ao vê-la, acompanhada de Gabriel e do irmão. Mas dessa vez, ela não abaixou a cabeça. Suportou cada olhar com firmeza. Sabia que muitos ainda acreditavam na história criada pelo pai, mas isso iria mudar. A verdade estava prestes a quebrar o silêncio que durou anos demais. Eles pararam em frente ao prédio da polícia. O coração dela começou a bater com força, enquanto sentia o peso da decisão final repousar sobre seus ombros. Gabriel a encarou com um olhar calmo, porém cheio de determinação. O irmão colocou a mão no ombro dela e disse que era agora ou nunca. Ela respirou fundo e sentiu o medalhão em seu bolso encostar na pele, trazendo a memória da mãe e toda a força que ela representava. Não estava mais sozinha. Nunca mais estaria. Enquanto subia os degraus rumo à porta principal, sua mente se encheu de pensamentos sobre tudo o que viveu. Era como assistir a uma linha do tempo quebrada, se reconstruindo. Cada dor, cada injustiça, cada lágrima, tudo convergia para aquele momento. Ela percebeu que não estava apenas lutando por si mesma. Estava lutando por sua mãe, por sua infância perdida, por todas as pessoas que tiveram a voz silenciada por mentiras poderosas. O peso da missão se tornava sagrado. Ela empurrou a porta da delegacia e entrou com passos firmes. O lugar era simples, com paredes frias e cheiro de papel antigo. Alguns policiais levantaram os olhos ao ver quem era, notando o estado emocional dela. Havia um misto de espanto e curiosidade no ar. Ela caminhou até o balcão, sentindo o coração pulsar com tanta força que parecia querer atravessar o peito. Gabriel ficou logo atrás, oferecendo força silenciosa, enquanto o irmão permanecia firme ao lado. Eles estavam unidos. Ela abriu a boca, mas a voz falhou no primeiro instante. Respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu novamente, parecia carregar um novo brilho. Um brilho de coragem de verdade e de justiça. Então, finalmente, falou dizendo que estava ali para denunciar um crime antigo e apresentar provas que mudariam tudo o que a cidade acreditou. As palavras ecoaram pelo ambiente, marcando o início da reta final de sua libertação. E nada seria capaz de pará-la agora. As palavras dela pairaram no ar por alguns segundos, como se a delegacia inteira estivesse prendendo a respiração. O policial à frente dela ergueu as sobrancelhas surpreso e pediu que repetisse calmamente o que tinha acabado de dizer. Ela abriu lentamente a pasta com o medalhão, a carta, o caderno e a fita enquanto sentia as mãos tremerem levemente. Colocar as provas sobre o balcão era como depositar sua alma ali. A verdade finalmente tinha forma concreta e estava exposta. O policial chamou outro agente e ambos começaram a examinar os objetos com muito cuidado. A cada página folheada e cada palavra lida, as expressões deles se transformavam de curiosidade para choque e depois para seriedade absoluta. Gabriel a observava com atenção, enquanto o irmão permanecia imóvel como se tivesse sido congelado pela própria culpa. A sala parecia encolher ao redor deles, e o tempo avançava devagar demais. Era como viver tudo em câmera lenta. Quando os policiais terminaram a análise inicial, pediram que ela contasse sua versão completa dos fatos. A voz dela saiu firme, apesar das emoções que tentavam transbordar. Falou sobre o crime, sobre a acusação injusta e sobre a forma como viveu anos carregando uma culpa que não era sua.
Revelou tudo o que descobriu nos últimos dias e como cada prova se conectava com a outra. Não era apenas um relato. Era o desabafo de uma vida inteira sufocada pela mentira. Os agentes trocaram olhares tensos e disseram que aquilo era extremamente grave. A fita principalmente tinha peso suficiente para abrir uma investigação imediata. Também afirmaram que o conteúdo sugeria que não era um crime isolado, mas sim parte de algo maior envolvendo influência e manipulação dentro da cidade. Ouvir aquilo fez seu estômago apertar. Significava que estava enfrentando forças poderosas, mas também significava que ela estava finalmente sendo ouvida. O policial responsável pediu para que todos fossem levados a uma sala reservada para registrar depoimentos formais. Enquanto caminhavam pelo corredor, ela sentiu uma estranha sensação de alívio misturada com medo. Era como se uma porta tivesse sido aberta e outra estivesse prestes a se fechar para sempre. O peso do passado permanecia ali, porém, começava a dividir espaço com algo novo, uma esperança que ela nunca imaginou sentir tão forte. Na sala de depoimentos, ela contou tudo novamente com mais detalhes. O irmão também falou, explicando sua participação involuntária na história e revelando fatos que guardou por anos com medo do pai. Gabriel prestou depoimento confirmando cada parte que presenciou desde o início da investigação até a descoberta das provas. A coerência entre as versões deixou claro que nada daquilo era invenção. Era uma verdade dolorosa, porém sólida como pedra. Com os depoimentos concluídos, os policiais informaram que uma equipe seria enviada imediatamente para cumprir mandados de busca e apreensão na casa do pai e no local onde o cúmplice morava. A notícia fez os joelhos dela quase falharem, mas Gabriel segurou sua mão antes que pudesse perder o equilíbrio. Aquilo representava o início oficial da queda dos dois homens que destruíram sua vida. Era assustador, mas também era uma vitória silenciosa. A justiça começava a se mover. Enquanto aguardavam na sala, o policial responsável entrou novamente trazendo uma expressão séria, porém respeitosa. Disse que o caso seria tratado com prioridade máxima, devido à gravidade das provas, e que ela estaria protegida pela lei durante todo o processo. Também afirmou que poderia haver reações por parte dos acusados e que ela deveria permanecer em local seguro. Essas palavras confirmaram que a tempestade ainda não havia terminado. Mas agora ela tinha abrigo e força. Ela olhou pela janela da sala e viu o movimento da cidade lá fora. Pessoas indo e vindo sem imaginar a magnitude do que estava acontecendo naquele exato momento. Pela primeira vez em anos, ela não se sentiu pequena diante do mundo. Sentiu algo parecido com dignidade renascendo. Uma sensação profunda de que seu nome finalmente poderia ser limpo, que sua história ganharia voz depois de tanto tempo silenciada pela mentira. A liberdade parecia ao alcance das mãos. Quando deixaram a delegacia, o sol já estava mais alto, iluminando a rua com uma luz quente. Gabriel caminhou ao seu lado, enquanto o irmão seguia logo atrás em silêncio. Apesar de todo o medo e incerteza, ela sentiu algo novo surgindo em seu coração. Um começo, uma oportunidade. Uma vida que finalmente poderia ser dela. O caminho ainda seria longo, mas pela primeira vez ela tinha certeza de que estava trilhando a direção certa e de que não precisaria mais enfrentar tudo sozinha. As horas seguintes se tornaram um turbilhão de informações e emoções que ela mal conseguia acompanhar. Quando chegou à casa de Gabriel, já havia uma equipe policial circulando pela região, cumprindo os mandados emitidos pela delegacia. O movimento mostrava que o caso era realmente sério. A tensão no ambiente era forte, mas ao mesmo tempo ela sentiu uma leveza estranha dentro do peito. Era como se finalmente pudesse respirar, depois de anos vivendo sob o peso da mentira. Gabriel preparou algo para que ela comesse, mas o nervosismo impedia qualquer apetite. O irmão caminhava de um lado para o outro, repetindo que nunca imaginou que as coisas chegariam tão longe.
Ela tentava manter a calma, mas pensamentos insistentes voltavam. Perguntava se o pai já tinha sido encontrado, se o cúmplice havia sido preso, se a verdade estava sendo finalmente restaurada. A ansiedade era tanta que parecia pulsar no ar como eletricidade prestes a explodir. No meio desse silêncio inquieto, alguém bateu à porta. Os três trocaram olhares tensos antes de Gabriel abrir cuidadosamente. Era um dos policiais encarregados do caso. Ele entrou com passos firmes e pediu que todos se sentassem. A expressão séria dele fez o coração dela acelerar. O oficial respirou fundo antes de dizer que o pai havia fugido no início da manhã e que já não estava mais em casa quando a equipe chegou. A notícia caiu sobre ela como um golpe frio. O policial continuou explicando que a fuga confirmava ainda mais a culpa e que agora o caso seria encaminhado também para uma força maior de captura. O cúmplice, porém, havia sido encontrado e detido. A revelação provocou uma mistura de alívio e inquietação. Era uma vitória, mas incompleta. O homem que mais a feriu estava solto em algum lugar, possivelmente planejando algo desesperado. O medo retornou com força, lembrando que ainda existia perigo real naquela história. Ela apertou as mãos com força, tentando controlar o tremor que começava a dominar seu corpo. Gabriel se aproximou, colocando a mão sobre a dela, trazendo um pouco de segurança em meio ao caos. O irmão abaixou a cabeça em sinal de arrependimento profundo. A situação não era simples e todos sabiam disso. A verdade estava do lado dela, mas o pai conhecia a região melhor do que qualquer pessoa. Isso tornava a fuga ainda mais preocupante. A sensação de vulnerabilidade era grande. O policial pediu que ela permanecesse em local seguro e avisou que seria colocada sob proteção enquanto o pai não fosse capturado. Disse também que não havia indícios de que ele estivesse armado, mas que um homem desesperado poderia agir de formas imprevisíveis. A cautela era essencial. Ela acenou, concordando mesmo com o coração apertado. Ser protegida era necessário, mas também era doloroso perceber até onde a maldade dele podia chegar. Gabriel imediatamente se ofereceu para que ela ficasse ali com ele. O irmão concordou, dizendo que também ficaria na casa, até que tudo se resolvesse. A preocupação nos olhos dos dois mostrava que eles não apenas queriam protegê-la, mas também estavam com medo do que poderia acontecer. Ela percebeu que não era mais a menina indefesa do passado. Era uma mulher enfrentando a verdade de frente. Ainda assim, a possibilidade de um novo confronto com o pai fazia seu corpo estremecer. Algum tempo depois, o telefone de Gabriel tocou. Era outro policial informando que novas buscas estavam sendo conduzidas nas regiões próximas à casa da família e ao depósito. Também avisaram que moradores haviam dito ver o pai caminhando rapidamente pela estrada antes do amanhecer. A notícia aumentou a tensão. Ele estava perto horas antes. Talvez tivesse visto ela chegando. Talvez estivesse observando. Essa ideia fez o sangue dela gelar. Ela olhou pela janela tentando enxergar além das árvores, como se esperasse ver algum movimento suspeito, mas tudo parecia quieto demais. O silêncio da floresta agora tinha outro significado. Não era mais apenas natureza, era um esconderijo. Um lugar onde alguém desesperado poderia se ocultar, esperando o momento certo para agir. Gabriel percebeu a inquietação dela e se aproximou, prometendo que não a deixaria sozinha, nem por um segundo. Essa promessa acalmou um pouco seu coração. Apesar da preocupação crescente, ela sabia que estava mais perto do fim do que jamais esteve. A verdade havia sido libertada. A cidade estava começando a enxergar os culpados. E mesmo que o pai tivesse fugido, a justiça estava cada vez mais próxima. Ela respirou fundo, tentando se preparar para o que viria. Sabia que os últimos passos seriam os mais difíceis, mas também sabia que depois de tudo que viveu, não recuaria mais. Estava pronta para enfrentar o que fosse necessário.
A tarde avançou com a velocidade lenta de um relógio preso entre dois mundos. Enquanto a polícia intensificava as buscas, ela permanecia na casa de Gabriel, sentindo cada minuto pesar como se carregasse uma montanha sobre os ombros. A fuga do pai pairava no ar como uma ameaça silenciosa, mas ao mesmo tempo algo dentro dela começava a florescer. Uma força nova que não existia antes. Uma certeza de que, por mais assustador que fosse ela, já tinha vencido a pior parte. A verdade... O irmão sentou ao lado dela, trazendo uma xícara de chá que ele mesmo preparou. Era a primeira vez em muito tempo que ela viu um brilho diferente nos olhos dele. Não era culpa. Era lealdade. Ele se comprometeu a reconstruir com ela tudo que o pai destruiu. Gabriel observava os dois em silêncio, segurando a mão dela de tempos em tempos, como se lembrasse que ela não precisaria mais enfrentar nada sozinha. Era um pequeno círculo de apoio que surgira das ruínas. Quando o sol começou a se pôr, uma viatura estacionou em frente à casa. O policial que saiu dela tinha uma expressão cansada, porém aliviada. Ele entrou sem rodeios e confirmou que o pai havia sido encontrado. Estava escondido em uma cabana antiga, perto da divisa com a cidade vizinha. Foi preso sem resistir. A notícia caiu sobre ela como uma tempestade silenciosa. Não houve grito nem lágrimas de imediato, apenas um alívio tão profundo que parecia dissolver anos de dor acumulada. Ela fechou os olhos e deixou o ar sair devagar, enquanto o peso do passado começava a se desprender do peito. O policial continuou explicando que o cúmplice já havia confessado grande parte da trama e que as provas apresentadas por ela seriam essenciais para o processo judicial. Era o tipo de justiça que ela sonhou, mas nunca acreditou que realmente veria acontecer. Gabriel apertou sua mão com firmeza, marcando aquele momento na alma dela. Era real, era definitivo. Depois que o policial foi embora, ela caminhou para fora da casa sentindo o vento da noite tocar seu rosto com suavidade. As estrelas surgiam tímidas no céu como pequenas luzes que celebravam sua libertação. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu respirar fundo, sem sentir dor. Era como se o ar estivesse diferente. Mais limpo, mais leve. Como se finalmente pudesse ocupar o próprio corpo, sem carregar culpas que nunca foram suas. A vida começava ali. O irmão se aproximou, dizendo que a mãe ficaria orgulhosa dela. As palavras dele atravessaram o coração dela como um abraço invisível e quente. A memória da mãe sempre foi uma ferida e, ao mesmo tempo, uma força. Saber que ela deixou pistas escondidas para que a verdade emergisse um dia a enchia de um sentimento profundo de gratidão. A mãe não conseguiu salvá-la no passado, mas deixou todas as chaves para que ela se salvasse no futuro. Isso mudava tudo. Gabriel a chamou para sentar na varanda e eles ficaram ali por alguns minutos em silêncio. Não era um silêncio pesado. Era um silêncio de cura, de recomeço. Ele disse que admirava sua coragem e que poucas pessoas teriam conseguido enfrentar tanta dor e ainda permanecer de pé. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro que vinha de dentro. Era como se finalmente tivesse encontrado a própria voz, depois de anos apagada. A noite avançou e as luzes da cidade brilharam ao longe. Ela refletiu sobre tudo o que viveu. Cada injustiça, cada acusação, cada lágrima. Nada daquilo pôde destruí-la completamente. Pelo contrário, transformou-a em alguém mais forte do que imaginou ser capaz. Em verdade, tinha sido libertada, e com ela a vida que foi roubada começou a se reconstruir. Era um renascer lento, porém poderoso. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Ela merecia isso. Gabriel olhou para ela e disse que o futuro não precisava ser definido pelo passado, que ela tinha o direito de escolher uma nova história e que não importava o que viria. Ele estaria ali para acompanhar. Lá a promessa trouxe uma sensação inesperada de segurança e esperança. Ela não sabia como seria o amanhã,
Mas pela primeira vez não sentia medo disso. A vida deixava de ser uma luta constante e começava a se tornar um caminho aberto diante dela. Ela se levantou olhando para o horizonte e sentiu o coração bater com força renovada. A justiça havia sido feita. O passado estava nos trilhos corretos e a verdade agora fazia parte de quem ela era. Apesar de todas as dores, ela ainda estava ali de pé, pronta para viver o que a vida lhe reservava. Quando deu o primeiro passo de volta para dentro da casa, sentiu algo que nunca havia sentido antes: paz. Uma paz profunda, verdadeira e merecida, e assim sua nova história finalmente começou.